Olá, pessoal, tudo bem? Professora Carol, vamos falar mais um pouquinho de biologia? Mais uma aula trazendo um conteúdo, nesse caso, extremamente importante no Enem. Por que eu falo e reforço essa importância? Estatisticamente, o assunto que é mais cobrado em todas as provas do Enem, desde o início, quando começou até a última prova, chama-se ecologia. Então vamos falar um pouquinho de alguns tópicos dentro desse grande tema relacionado à ecologia, tá? Primeira coisa, eu preciso entender, e aí alguns conceitos eu preciso introduzir para vocês inicialmente, o que significa ecologia. Esse grande ramo dentro da biologia trabalha o quê? O que é que de fato a palavra ecologia significa? Ecologia deriva de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Então, literalmente, ecologia é o estudo da casa. Aí você pode se questionar, mas Carol, estudar a casa? Não entendi nada. Que casa é essa? E aí a gente faz uma interpretação, tá? Casa, amplamente, é o ambiente. Então, estudar ecologia é estudar o ambiente. O ambiente no qual nós estamos inseridos e mantemos diversas relações nele, tá? Então, a ecologia estuda o ambiente. Ainda dentro do campo de estudo da ecologia, a gente considera os níveis de organização a partir de população. A ecologia, ela não trabalha o organismo individualmente, ela trabalha a partir do nível populacional. Então, a gente tem aqui, ó, o finalzinho dos níveis de organização. População. O que é uma população? População é formado por organismos da mesma espécie. Carol, as populações, elas podem se relacionar, elas podem viver em uma mesma região? Sim. E a esse conjunto de populações, nós chamamos de comunidade. Então, comunidade é um conjunto de populações. Se são várias populações juntas, então, comunidade é formado por espécies diferentes. Até porque eu tenho diferentes populações, beleza? Quando esses seres vivos, eles interagem com fatores como luz, temperatura, oxigênio, que são fatores que não têm vida, mas são fatores que a gente depende para sobreviver. Esses fatores que não têm vida, dos quais nós dependemos, nós chamamos de fatores abióticos. Não tem vida. Os seres vivos constituem os fatores bióticos. Bio remete à vida, vamos lembrar disso. Então, quando eu tenho essa interação de fator biótico com fator abiótico, eu tenho um ecossistema. Então, eu não posso esquecer que, quando eu falar em ecossistema, eu preciso entender que eu tenho a interação de fatores bióticos, que são seres vivos, com fatores abióticos, que são aqueles fatores que não têm vida, dos quais nós dependemos. Luz, oxigênio, temperatura, enfim. Outra coisa que eu acho importante ressaltar a nível de ecossistema, algumas pessoas interpretam, quando falam nesse nível, em coisas grandes. Não necessariamente. Eu posso ter uma lagoa, pode ser uma pequena lagoa, é um ecossistema, como todo o oceano é um ecossistema. Basta que eu tenha naquele local a interação de fatores bióticos, ou seja, com vida, e fatores abióticos sem vida. Tendo essa interação, constitui um ecossistema. E ao conjunto de todos os ecossistemas, damos o nome de biosfera, que é toda a camada, toda a esfera da Terra onde existe vida. Beleza? Então, fechou aqui. Ecologia, estuda o ambiente. O campo de estudo da ecologia fala de quais níveis de organização? Refere-se ao organismo individual, Carol? Não. Trabalha a partir do nível populacional. População, comunidade, ecossistema e biosfera. Fechando nisso, eu não posso falar de ecologia sem pontuar alguns conceitos básicos desse ramo.
é preciso que vocês tenham em mente, não apenas para interpretar algo de forma objetiva, mas que vocês consigam compreender as questões de ecologia no que se refere a habitat e nicho ecológico. Odum, um grande ecólogo americano, ele dizia o seguinte, que o habitat, coloquei aqui entre aspas, é o endereço da espécie. O nicho ecológico é a profissão. Matou a questão. O que eu quero dizer com isso? Como é que eu posso interpretar? Habitat é o local, habitat é de lugar, é onde a espécie vive. E todas as atividades que aquela espécie desempenha naquele habitat, o modo de vida que a espécie tem naquele habitat, eu chamo de nicho ecológico. São diferentes. Aí você diz assim, mas Carol, eu não tenho como confundir isso não. Eu vou lembrar que o habitat é o endereço e o nicho ecológico a profissão. Mas tenham calma. Façam a leitura com humildade das questões, porque às vezes, na questão, vocês podem confundir, tá? Então, o habitat é onde ela mora. Nicho é o que ela faz naquele local que ela vive. Algas microscópicas, por exemplo, que vivem em uma pequena lagoa. Algas microscópicas ficam nas partes mais superficiais, até porque elas precisam da luz para fazer fotossíntese. Perfeito. Então, ela necessita de luz, ela necessita de nutrientes. Como é que eu posso classificar isso? A lagoa é o habitat dela. O fato dela necessitar de luz, o fato dela necessitar de nutrientes, é o nicho. É o que ela desempenha, é o que ela precisa naquele local. Beleza? Ficou claro isso? Seguindo, se eu vou pontuar cadeia alimentar, eu não tenho como deixar de falar de níveis tróficos. É algo que vocês vão escutar quando falar de cadeia alimentar de uma forma bem recorrente. Níveis tróficos são níveis alimentares. É como se fosse a posição que uma espécie, que um ser vivo ocupa dentro de uma cadeia alimentar. Vai ficar mais claro daqui a pouco para vocês quando eu exemplificar. Os níveis tróficos, nós temos os produtores. Olha o nome. O nome é bastante sugestivo. Produtor faz o quê? Produz. Produz o quê? O próprio alimento. Se ele produz o próprio alimento, fica implícito outro conceito, que é o conceito de autótrofo. Os produtores são seres autótrofos, que produzem o próprio alimento. Falar em processo autótrofo, nós chamamos atenção para a fotossíntese. Fotossíntese é o principal processo autotrófico realizado principalmente por plantas, isso se eu estiver me referindo a uma cadeia alimentar terrestre, ou por algas, se eu estiver me referindo a uma cadeia alimentar aquática. Beleza? Então, produtores sempre na base da cadeia alimentar. Consumidor, mais uma vez, olha o nome, eu costumo sempre orientar. Às vezes você não lembra o que significa, mas o nome sugere muita coisa. O que é que um consumidor faz? Consome. Ele não produz, ele consome outros organismos. Se ele não produz, ele não é autótrofo, ele é heterótrofo. O que são seres heterótrofos, Carol? Que não produzem o seu próprio alimento. É o caso dos consumidores. Posso ter mais de um consumidor numa cadeia alimentar? Posso sim. Posso ter 2, 3, 4, depende da cadeia, e aí você vai analisar quando pegá-la. Eu destaquei os decompositores. Por que eu destaquei os decompositores? Os decompositores, eles fazem uma função extremamente importante no ambiente. Eles têm uma importância ecológica tremenda. Por quê? Porque eles degradam, eles decompõem a matéria orgânica e contribui para a reciclagem dos nutrientes. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês, e quando eu falo em decompositores, eu falo em bactérias, em fungos, que fazem essa função, que desempenham esse papel, eles estão presentes em todas as cadeias alimentares. Por que eu estou chamando a atenção? Muitas das vezes, mas muitas mesmo, que você pegar uma cadeia alimentar, você não vai ter lá no finalzinho da cadeia o nome decompositor, ou então fungos, bactérias. Aí você vai dizer, então essa cadeia não tem decompositor. Não existe isso. Toda cadeia tem decompositor. Porém, os decompositores não necessariamente estarão explícitos numa cadeia alimentar.
mas eles existem. E os decompositores, eles agem em todos os níveis. Eles agem nos produtores, eles agem nos consumidores. Por quê? Porque eles degradam a matéria orgânica desses seres. Beleza? Falei, abri essa parte com esses conceitos e agora a gente parte para a cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? É uma sequência. É uma sequência linear em que mostra qual ser vivo se alimenta. Um ser vivo se alimenta de outro, serve de alimento para o outro. E nesse entendimento, a gente tem uma relação de matéria e de energia, que eu vou falar é uma coisa extremamente importante dentro de cadeia. Eu trouxe aqui uma cadeia simples para a gente avaliar. Temos aqui um vegetal, um gafanhoto e um sapo. Preste atenção no sentido da seta, tá? O que acontece? O vegetal é o produtor, está na base da cadeia. Quem está se alimentando do vegetal? O consumidor primário. Quem está se alimentando do consumidor primário, que é o gafanhoto? O sapo. Então, ele é consumidor o quê? Secundário. Certo? É uma sequência, não tem o que errar. Ok? O que eu preciso ressaltar aqui é aqui, ó, matéria e energia. A matéria numa cadeia, ela segue um ciclo. Ela é reciclável, ok? No caso da energia, não. O fluxo de energia, a energia não se recicla, ela segue um fluxo. E esse fluxo é unidirecional. Por que ele é unidirecional, Carol? Porque ele só tem uma direção, do produtor para os consumidores. E por que a energia ao longo da cadeia ela é decrescente? Decrescente é do maior para o menor. O que é que eu quero dizer com isso? Que a energia, ao longo dos níveis tróficos, ela vai diminuindo. O que o vegetal absorve de energia, ele só transfere 10% da energia que ele absorveu para o gafanhoto, que é o consumidor primário. O que o gafanhoto recebe, ele só transfere 10% para o sapo. Então, a energia, ela segue um fluxo e ele é decrescente. A cadeia alimentar é isso. O conjunto dessas cadeias eu chamo de teia alimentar. É uma rede um pouco mais complexa do que uma cadeia. É preciso muita atenção na hora de analisar uma teia, mas o sentido, o entendimento é o mesmo. É ir preenchendo e preste atenção no sentido da seta. Acabou. Como é que eu posso representar graficamente a cadeia alimentar, Carol? Com pirâmides. O que é uma pirâmide ecológica? É uma representação gráfica de uma cadeia alimentar. É uma pirâmidezinha mesmo. Ó, uma base maior, isso aqui muda, isso é relativo, porque eu tenho 3 tipos de pirâmides. Pirâmide de número, olha o nome, número, indica o quê? Número, quantidade. Então, na pirâmide de número, ela vai representar a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Certo? Quantidade, número de fato. Pirâmide de números pode ser invertida. Ela tanto pode ser assim, do maior para o menor, como você pode encontrar, ó, dessa forma. Menor, uma base menor, ou depois um pouco mais largo. Lembrando que na base sempre estão os produtores. E aí você vai subindo. Consumidor 1, consumidor 2 e assim sucessivamente. Falou em pirâmide de biomassa. O que é biomassa? Quantidade de matéria orgânica. Ela tanto pode ser assim, como em casos de cadeia alimentar aquática, ela pode ser invertida. Fitoplâncton com uma base mais estreitinha, que são as algas que flutuam, e o zooplâncton com uma base maior, com uma largura maior. Então, a biomassa pode ser invertida em cadeias alimentares aquáticas. E a pirâmide de energia? Mostra o quê? A quantidade de energia em cada nível. Energia pode ser invertida? Nunca. Por quê? Olha o que eu disse aqui. O fluxo de energia ele é decrescente. O que é que eu quero dizer com isso? É sempre do maior para o menor. Então, a pirâmide de energia nunca pode ser invertida. Ela sempre, sempre terá uma base maior e ela vai afunilando. Porque se eu começo do produtor, a gente sabe que o fluxo de energia, ao passar dos níveis, ele diminui. Beleza? Fechamos. Espero que vocês tenham compreendido. Como eu disse, é um assunto extremamente importante dentro das provas de biologia do Enem. E até a próxima.